Bem, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de instrumentos financeiros. Na última aula a gente falou o que era um instrumento financeiro, o que é um ativo financeiro, o que é passivo financeiro, instrumento patrimonial. A gente discutiu os dois pontos factuais que a gente tem que levar em consideração para a classificação de instrumentos financeiros, né? Questão do modelo de negócio da empresa para aquela carteira onde esse instrumento financeiro se enquadra e a observar as características contratuais desse instrumento financeiro, né, para a gente poder classificar o instrumento financeiro. Então a gente viu que um ativo financeiro, poder classificar um ativo financeiro, né? A gente viu que um ativo financeiro ele pode ser classificado como mensurado pelo custo amortizado, consequentemente a sua mensuração vai ser pelo custo amortizado. Vimos também que um ativo financeiro pode ser classificado como mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, onde a variação do valor justo desse instrumento financeiro vai ser reconhecida em outros resultados abrangentes. E vimos também que um ativo financeiro pode ser classificado como mensurado a valor justo por meio do resultado, onde a variação desse valor justo vai ser reconhecida direto no resultado. Então agora a gente vai discutir sobre a própria mensuração em si dos ativos financeiros, né? Começando com a mensuração inicial, todo ativo financeiro ele é avaliado pelo seu valor justo na mensuração inicial. No momento que a gente está adquirindo esse ativo financeiro, ele vai ser mensurado pelo valor justo, sendo acrescido ou deduzido dentro desse ativo financeiro o custo de transação, beleza? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é custo de transação, mas vale levar em consideração que somente ativos financeiros classificados como mensurado pelo custo amortizado, a gente vai considerar o custo de transação dentro da sua mensuração inicial. Isso vai afetar a própria taxa que esse ativo financeiro paga de juros em relação aos fluxos de caixa, né? Na relação ao pagamento dos juros desse ativo financeiro. A gente tem que observar, na hora de mensurar o ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, os custos de transação, que eles vão ser capitalizados no valor inicial desse ativo financeiro. Beleza? Geralmente, no reconhecimento inicial, o valor justo do ativo financeiro ele corresponde ao próprio preço de transação desse ativo financeiro. Tá? Beleza. O que são custos de transação? Eles vão ser qualquer custos a mais, né, incrementais, que estão diretamente atribuídos à aquisição desse ativo financeiro, a emissão, a alienação desse ativo financeiro, ou passivo financeiro, né? O que acontece? Qualquer custo, qualquer dispêndio que esteja relacionado a esse ativo ou passivo financeiro, ele vai ser considerado custo de transação, tá? Como é que a gente pode pensar na existência desse custo? Ele vai, se surgir, a gente pode pensar nele surgindo no momento que essa transação acontece. E se ela não acontecer, não existiria esses custos. Então, a gente pode relacionar diretamente a essa transação, né, a esse ativo financeiro ou passivo financeiro, esses custos a gente vai considerar como custo de transação, né? O custo incremental é aquele que a entidade não teria incorrido se não tivesse adquirido esse ativo, esse instrumento financeiro, seja ativo financeiro ou passivo financeiro, beleza? Aí entra aqui como exemplos comissões, taxas de corretagem e outros exemplos que a gente pode usar como ativo financeiro. Então, como eu falei, quando o ativo ele é mensurado pelo custo amortizado, os custos de transação devem ser capitalizados. Se ele é mensurado pelo valor justo, os custos eles não são capitalizados e sim reconhecidos diretamente como despesa no resultado. Tá? Voltando aqui, só um ponto que vale a gente discutir, destacar, eu falei aqui que geralmente no reconhecimento inicial o valor justo corresponde ao preço da transação. Se em algum momento o valor justo no reconhecimento inicial ele for diferente do preço de transação, a entidade ela deve reconhecer essa diferença como ganho ou perda. Beleza? Então, vamos lá. Na mensuração inicial, qualquer instrumento financeiro ele é avaliado pelo seu valor justo, onde qualquer custo de transação vai ser capitalizado
se esse instrumento financeiro for mensurado pelo custo amortizado. Se esse instrumento financeiro for mensurado pelo valor justo, os custos de transação são reconhecidos como despesa, diretamente na DRE. Tá? Custos de transação são incrementos que estão diretamente ligados à aquisição, emissão ou alienação de um instrumento financeiro, né? Incremento esse que vai ser aquilo que a entidade não teria incorrido se não tivesse adquirido, emitido ou alienado o instrumento financeiro. Beleza? Show! Então vamos falar agora, a gente adquiriu um instrumento financeiro, fizemos o seu reconhecimento inicial pelo seu valor justo, capitalizamos ou reconhecemos como despesa qualquer custo de transação, e agora a gente precisa ver como que ele, a partir do momento posterior do seu reconhecimento inicial, como ele vai ser mensurado ao longo do tempo dentro das demonstrações financeiras, beleza? A gente já viu que um ativo financeiro ele pode ser mensurado pelo custo amortizado, pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo valor justo por meio do resultado. Essa mensuração ela é uma mensuração subsequente da aquisição ou emissão desse instrumento financeiro. Tá? Se o ativo financeiro é pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou valor justo por meio do resultado, e o passivo financeiro ele vai ser mensurado subsequentemente, né, posteriormente do reconhecimento inicial, pelo custo amortizado ou valor justo por meio do resultado. Tá? Então, vamos começar pela mensuração subsequente pelo custo amortizado. A gente viu que um ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado ele tem que obedecer dois critérios. O primeiro é que ele esteja dentro do modelo de negócio cujo objetivo é manter esse ativo para recebimento de fluxos de caixas contratuais, né? Manter esse ativo até o seu vencimento e verificar quais são as condições contratuais, né? Quais são as características contratuais desse ativo financeiro, se ele é capaz de pagar principal juros, né? Aquele testezinho de principal juros que a gente falou, se ele é capaz de fazer os pagamentos desses fluxos de caixas contratuais. Beleza? Vale destacar aqui que ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, qualquer custo de transação relacionado a essa operação vai ser capitalizado no valor do seu custo inicial e a gente vai ter que reconhecer e capitalizar isso na mensuração subsequente. A gente vai ver isso agora nesse exemplozinho 5 aqui, beleza? Suponha que no final de X0 a empresa B compre um título de R$2 milhões e incorra em despesas bancárias no valor de 10 mil e gastos com consultoria no valor de 120 mil. A gente pode levar em consideração que esses custos, né, essas despesas bancárias, esses gastos, eles estão diretamente relacionados à operação, à compra desse título. Ou seja, eles são incrementais. Se ela não tivesse comprado esse título, ela não teria tido esses gastos. Logo, essas despesas bancárias e esses gastos com consultoria, eles são custos de transação, beleza? A gente vai ter que incorporar ele no valor dessa operação. A taxa de juros contratuais desse título é de 10% ao ano, sendo que a empresa resgatará o valor da aplicação em um único recebimento ao final de 2 anos, no valor de R$2 milhões e 420, ok? Pelas regras atuais, receitas financeiras totais serão contabilizadas num ativo, numa conta retificadora, de tal maneira que o valor líquido inicial no exercício seja o valor líquido recebido pela empresa. O que acontece? A empresa ela vai resgatar esse valor, essa aplicação financeira, né, esse título, no final de 2 anos, no total de 2 milhões e 420. Porém, a gente precisa reconhecer a receita financeira de acordo com a sua competência, beleza? E que aí a gente vai reconhecer receita financeira e vai ter a conta retificadora dentro da aplicação financeira que vai ajustar de acordo com o pagamento dos juros, né? De acordo com o reconhecimento desses 10% ao ano contratuais. Tá? Como eu falei, esses custos de transação eles vão ser apropriados no próprio valor da aplicação financeira. Então, essa taxa contratual de 10% ao ano, ela não é a taxa efetiva da operação.
a gente precisa calcular qual é a taxa efetiva da operação para a gente poder fazer o reconhecimento da receita financeira em si e fazer o reconhecimento da amortização desse custo de transação, que vai ser o custo efetivo da operação. Beleza. Essa taxa de 10%, ela se refere às receitas financeiras de cada período, né? A gente vai ter que reconhecer isso de acordo com a competência. Mas ela não é a taxa efetiva dessa aplicação financeira. Lembrando que a gente tem os custos de transação que eles são capitalizados dentro da aplicação financeira. E a gente vai ter que reconhecer e amortizar eles ao longo, de acordo com a taxa efetiva realmente dessa operação. Então, se a gente levar em consideração a taxa contratual, a gente vai ver que a receita financeira de X1 é de 200 mil e a receita financeira de X2 seria de 220 mil, levando em consideração as características contratuais desse título. Porém, a gente teve despesas bancárias e gastos com consultoria no total de 130 mil. Esses custos de transação eles são capitalizados dentro da aplicação financeira. Então, a aplicação real, né, o valor líquido da aplicação não é de 2 milhões, e sim de 2 milhões e 130, ok? E isso faz com que a própria taxa efetiva, que era de 10%, perdão, a taxa contratual seja de 10%, a taxa efetiva dessa operação vai ser menor do que esses 10% contratuais, beleza? E essa diferença, vai, como eu falei, né, vai se referir aos custos de transação e deverão ser amortizados ao longo desses 2 anos. A gente pode achar a taxa efetiva dessa operação calculando a taxa interna de retorno, ok? Fazendo um fluxozinho da operação em si, levando em consideração os custos de transação, a gente teve no fluxo de caixa uma aplicação de 2.130.000 X0 e a gente só vai ter um resgate dessa aplicação de 2.420.000 em X2. Calculando a taxa interna de retorno, a gente chega a 6,5903, tá? A gente monta esse fluxo de acordo com as entradas e saídas da própria aplicação financeira. Aqui eu trouxe as funções da HP12C e o caminho para que a gente possa estar calculando a taxa interna de retorno. Então, com base na taxa interna de retorno, que a gente vai considerar a taxa efetiva dessa operação, a gente consegue calcular a receita financeira real dessa operação. Tá? A diferença dessa receita financeira que a gente está calculando a partir da taxa efetiva da operação e a receita financeira que a gente calculou pela taxa contratual da operação, essa diferença é a amortização do custo de transação em cada exercício. Ok? A gente vai ver daqui a pouco. Mas beleza. Pela taxa efetiva da operação, a gente tem, então, que a receita financeira de X1 é de 140.374, que é a taxa, é a TIR, né, aplicada ao saldo inicial de 2.130.000 da aplicação, mais o custo de transação. A gente chega a um saldo final em X1 de 2.270.374, tá? Que isso vai ser o saldo final em X2, e aplicando a taxa efetiva da operação, a gente tem uma receita financeira de 140.326. E no final a gente vai ter o resgate de 2.420.000. Então a receita financeira dessa aplicação ao longo dos 2 anos totais é de 290.000. Beleza? A diferença daquela receita financeira que a gente calculou pela taxa contratual de X1 e a diferença que a gente calculou pela taxa contratual de X2, né? A receita financeira pela taxa contratual menos a receita financeira pela taxa efetiva da operação é a amortização do custo de transação, né? A capitalização desse custo de transação que está associada a essa aplicação financeira, né? Esse ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, tá? Então a gente vai ter que em X1 ela teve uma receita financeira de 140.374 e a amortização de um custo de transação de 59.626. A gente está apropriando aquele custo que a gente reconheceu na mensuração inicial dessa aplicação financeira. O total vai dar os encargos financeiros de 200.000 que a gente calculou lá pela taxa contratual da aplicação financeira. A mesma coisa a gente vai ver aqui no saldo de X2, né?
a receita financeira efetiva da operação de 140.626 e a amortização do custo de transação de X2 de 70.374. A gente tem um total de encargos aqui de receita financeira mais amortização do custo de 220 mil. Beleza? Então, vamos lá. Como é que fica o lançamento inicial, o reconhecimento inicial dessa aplicação financeira? Tá? Vamos debitar a aplicação financeira, no caso aqui em ativos não circulantes, investimento, vai estar lá ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, total da aplicação R$ 2 milhões. A gente vai ter um custo de transação apropriado de curto prazo de 59.626, que a gente sabe aqui pela tabelinha que a gente fez, né, pela apropriação dos custos e daí reconhecimento da receita, a partir da taxa efetiva 59.626 e um custo de transação apropriado de longo prazo, né, ativo não circulante, vai estar lá também investimento abaixo da aplicação financeira de 70.374 e o crédito no banco, né, o disponível onde que for. E posteriormente a gente vai ter o que? Apropriar a receita financeira, né, a gente tem que reconhecer a receita financeira de X1 e apropriar os custos de transação referentes a X1, onde esses custos de transação ele passa a virar despesa de acordo com a sua competência. Então, primeiro a gente vai reconhecer uma receita financeira de 140.374, vamos debitar a aplicação financeira, né, naquela continha, uma conta retificadora, que vai aumentar nosso ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, e vamos debitar despesa com custo de transação, porque aí nesse momento aquele custo de transação que foi reconhecido na mensuração inicial, ele vai ser reconhecido, é reconhecido como despesa de acordo com a sua competência, no valor de 59.226. E vamos fazer a mesma coisa para a competência de X2, né? Vamos reconhecer a receita financeira em X2, vamos reconhecer a despesa com custo de transação de X2, beleza? E por fim, o recebimento, né, o resgate dessa aplicação financeira. Vale a gente destacar aqui que essa aplicação financeira ela é reclassificada de não circulante para circulante nesse momento aqui, né? De X1, que ela passa a ser circulante. Okay? Investimento, conta de investimento, aplicação financeira, ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. Okay? Nós não podemos esquecer a classificação desse ativo financeiro. Ok? Bem, a gente viu então que qualquer instrumento financeiro mensurado pelo custo amortizado, os custos de transação vão ser capitalizados na sua mensuração inicial, têm que ser reconhecidos na sua mensuração inicial e eles vão ser apropriados de acordo com a sua competência. Consequentemente, isso faz com que a taxa contratual se difira da taxa efetiva da operação, né, contratada, ou seja, a gente precisa calcular a taxa efetiva da operação. E um meio que a gente pode utilizar para calcular a taxa efetiva é a taxa interna de retorno, beleza? Os custos de transação vão ser apropriados de acordo com a sua competência, as receitas financeiras também vão ser reconhecidas de acordo com a sua competência, ok? Na próxima aula a gente faz mais um exemplo e a gente entra também na mensuração valor justo por meio de outros resultados abrangentes e na mensuração valor justo por meio do resultado, beleza? Aquele abraço.